Boa noite a todos, amigos, à família Rotária. O tema de hoje é um daqueles temas que todo mundo tem uma história para contar. Nós vamos falar de coisas que a vida nos ensinou, mas que a gente teve que aprender na marra. Pode ser sobre lavar uma roupa pela primeira vez, sobre lidar com o coração partido, criar os filhos, fazer imposto de renda, tomar decisões difíceis, aprender a dizer não, ou até mesmo descobrir que o Google não responde mais a tudo, mesmo tendo a inteligência artificial aí à mão de todos. Aqui ninguém precisa ser especialista de nada e só precisa ser protagonista da própria história, tá combinado? Combinado. Então, para a gente começar a nossa atividade, o que eu fiz? Eu separei 4 perguntinhas para provocar a nossa fala. E vou soltar a primeira pergunta aqui e a gente vai colhendo aí o que há de melhor de cada um. Qual foi o aprendizado mais difícil que a vida te jogou sem aviso? Quem começa nessa rodada? Eu começo. Então vai, Paulinho. E aí? Conta pra gente. Olha, foi a minha chegada aí no Rio de Janeiro, né? Você ter uma ideia, eu saí daqui, eu morava na fazenda com meus pais, meu pai tinha uma fazenda aqui, e eu fui passar umas férias, se viu o tiro de guerra aqui, fui passar umas férias no Rio de Janeiro. E aqui em Minas é assim, as coisas tudo, né, mais assim, mais fechado. Eu cheguei, aí se viu o tiro de guerra aqui, falei pro meu pai, pai, deixa eu dar uma ida no Rio de Janeiro, passar umas férias, que eu tenho uma tia que mora lá em Nova Iguaçu, morava lá em Nova Iguaçu. Aí meu pai falou assim, não, depois de terminar o tiro de guerra, se você não estiver estudando, nas férias você vai. Patrícia, eu cheguei no Rio de Janeiro, mês de dezembro, aquele verão, né? Desci aí na rodoviária Novo Rio e peguei o ônibus para Nova Iguaçu. Eu não trabalhava, o pai aqui não deixava nós trabalhar, era só estudar mesmo, né? Aí, quando eu peguei o ônibus aí para ir para Nova Iguaçu, era mais ou menos assim umas 3 horas da tarde, o ônibus veio aquele ônibus da Central, Tinguá. Menino, veio cheio de garotas novinhas da praia, tudo de biquíni. Ô, Patrícia! Você imagina o cara chega aqui da roça, chega aí no Rio de Janeiro, né? Olha, eu fiquei assim, sabe? Eu falei, não, nunca mais vou voltar para Tuiutaba, vou vir para Minas mais não, né? Aí passou 15 dias, meu pai falou, Paulo, como é que é? Já vai começar as aulas em janeiro. Eu falei, pai, vou voltar não, vou ficar aqui. Ele falou, não, senhor, você pode voltar, que você acabar seus estudos aqui. Eu falei, não, vou não. Ele falou, então você vai se virar por aí. Você dá seu jeito, que eu não vou te mandar dinheiro mais, você vai se virar. Aí eu fui trabalhar, olha só como é que é as coisas, né? Aí eu fui arrumar um emprego, não tinha profissão, não sabia fazer nada. Fui arrumar um emprego ali na Central do Brasil, naqueles hotéis da Central do Brasil. Imagina! Mas graças a Deus, olha, Patrícia, foi assim um aprendizado na minha vida, me focou muita coisa, aprendi a lavar, cozinhar, passar, arrumar casa, tudo, entendeu? Aí foi quando eu entrei na Delsul, lá na concessionária Delsul, em Botafogo, na General Polidório, era do lado na época acho que era Telesp, negócio de telefone, né? Entrei como faxineiro lá, saí do hotel e fui para lá. E fui, e me tornei um profissional, montei minha empresa no Nova Iguaçu e fui, graças a Deus, passei 40 anos aí e voltei para minha terra agora, tranquilo e sossegado. Parabéns. Muita saudade daí, muita saudade. E aqui nasceu o Paulinho da Fiat, que todo mundo conhece. O Paulinho da Fiat. Mas todo mundo só conhece ele como Paulinho da Fiat. Só o Paulinho da Fiat. A Fiat é a minha história em seguida, Patrícia. Sabe qual é o apelido que me deram aqui, Patrícia? Aqui me botaram o apelido de Paulo Carioca. Eu ainda falo muito sotaque ainda. Até o Paulo Carioca. Ô, Paulinho, sabe por que eu tô querendo contar a minha história logo em cima de você? Que é para poder a gente ficar tipo irmãos. Então vai. Também sou mineira, Paulinho. Mineira de Barbacena. E quando eu vim para o Rio... E quando eu vim para o Rio em 88, eu também arrumei um emprego no centro da cidade. Era uma lojinha que tinha ali na rua... Na Praça Olavo Bilac, o Mercado das Flores.
O que acontecia? Eu também não conhecia nada de Rio de Janeiro. Eu saía da casa da minha irmã, que morava na rua Itapiru. Eu tinha que sair de casa mais ou menos com 1 hora de antecedência para poder eu me perder e me achar. Eu olhava para aqueles prédios assim, mas era tudo igual. Eu falei assim, gente, onde é que é o diabo do Mercado das Flores? Eu nunca achava. Aí eu ficava assim, eu sei que é perto da Buenos Aires. Aí eu pegava Buenos Aires no ponto, não achava. Eu tinha que ficar perguntando para todo mundo onde era o Mercado das Flores, que era onde era o diabo. Patrícia conhece a minha memória e sabe como é que eu sou avoada. Cara, uma vez eu perguntei para um cego. Eu não sabia que ele era cego. Tava aquele óculos escuro, cheguei perto dele. Só sabe onde fica a praça? Olavo Bilac? Não, senhora. Olhei para ele e falei, como é que o senhor não sabe? É Zélia, essa é a Zélia. Olha, eu tive muita dificuldade para poder aprender a andar no centro do Rio de Janeiro. Confesso a vocês que até hoje eu me perco no centro do Rio de Janeiro. É um problema. Tive que aprender na marra, Patrícia. Eu vou pegar essa corda desse caranguejo. Não para falar de onde vim, mas a minha luta para entender o centro do Rio. Eu não conseguia, de garota, que eu comecei como office girl, né? Eu não conseguia entender que a Presidente Vargas cortava a Rio Branco. Aí, antigamente, as agendas, elas vinham com um mapa do centro do Rio. Vocês pegaram isso, né? Isso, é verdade, é verdade. Aí, o que eu fazia? Eu marcava com lápis, eu desenhava escurinho a Rio Branco e a Presidente Vargas e marcava os pontos de ônibus, mais ou menos, para eu não errar para onde eu estava indo. Bom, já tinha salto, né? E já não era incomum isso naquela época. E aí meu chefe tinha me soltado mais cedo e tinha me dado a seguinte instrução. Você paga os boletos do protesto e quando você acabar de pagar isso, você pode ir embora para casa. Ah, mas eu estava tão feliz da minha vida que eu ia conseguir chegar em casa tipo 5 horas, 4 horas da tarde. Mas numa alegria, primeiro que eu já tinha recebido pagamento, segundo que eu ia pagar aquilo e ir embora ia chegar cedo. Então era felicidade em dobro, né? Aí, tô indo lá, saio, venho voltando na Rio Branco, subindo para quem vai voltar para Brasil, naqueles pontos de cima da Rio Branco. Quando eu chego ali na Rio Branco, vem passando um daqueles jovens marginais, me deram uma trombada, derrubaram minha agenda no chão, voou papel para todo lado. E nisso, eu perco vários papéis, dentre elas, na minha cabeça, os boletos foram embora, né? Só que, como eu estava segurando a minha bolsa, a agenda voou, mas a bolsa eu segurei. Ele não conseguiu levar a bolsa. Só que ele foi e voltou agarrado na bolsa. Ele falou, bom, já que você me atrapalhou, agora tu vai abrir essa carteira aí que eu quero tudo que tá aí dentro. Ele levou meu pagamento todo. Bom, eita ferro. Caramba. Fui embora pra casa. E vocês acreditam que ele ainda botou na minha bolsa o dinheiro da passagem do ônibus? Ainda falou, vou deixar um quebrar teu galho. Esse foi bonzinho. Gente, mas eu chorava tanto dentro daquele ônibus, mas eu chorava tanto. Cheguei em casa, tome choro. No dia seguinte, falei, e agora? Para falar pro meu chefe que eu fui roubada, que os boletos estavam lá, papapá. Aí, quando chego no dia seguinte, que tô eu me preparando lá, como que eu ia contar pro meu chefe, ele já me conhecia, eu já trabalhava 5 anos com eles. O que tá vendo, Patrícia? Aí comecei a chorar de novo. Porque roubaram, levaram, nananana. Ele falou, então, você tem que aprender a ficar mais esperta. Você fica muito boba, você anda na rua sem preocupação, com ninguém te levando nada. Tem que ficar esperta. Eu falei, o pior não é ter sido roubar o meu pagamento, o pior foi os boletos do protesto. Ele falou, então, esses boletos você até conseguiu pagar, mas os originais ficaram tudo aqui em cima da mesa. Eu falei, mas como que eu consegui pagar? Ele falou, pois é, você não chegou no balcão, não deu o número do documento, que eu andava com o número do CNPJ da empresa, eles devem ter na hora levantado, viu o débito, fez o cálculo, gerou um boleto novo,
E para mim, tava tudo ali, né? Aí ele falou assim, não, você pagar, você pagou. Agora, o original você deixou em cima da mesa. Gente, olha, a partir daquele dia, eu aprendi tudo de boleto de protesto. Eu falei, agora eu vou entender tudo o que foi que eu fiz e eu não soube o que eu fiz. Aí, meu chefe me levou no dia seguinte, lá no cartório, para entender tudo que eu tinha feito, mas olha, o preço foi alto, viu? Mas como era um ótimo chefe, eles me pagaram o salário de novo. Mas olha, que maravilha! Foi, eles eram ótimos chefes. Mas foi doído. Eu aprendi de forma muito doída que não dá para andar na rua olhando para a beleza da vida, não. É isso aí. Não dá mesmo. Eu posso contar o meu? Olha, o meu é quando eu era de adolescente, né? Quando eu saí, naquela época, era o primário, e eu morava em Bom Sucesso. Todo mundo conhece Bom Sucesso, né? E fui estudar na Tijuca. E eu fui estudar na Tijuca. Eu tinha, digamos que, 12, 13 anos, por aí assim, né? E a minha mãe, apesar de eu ser filha única, a minha mãe sempre me fez resolver as coisas. Eu não, é como você mesmo disse, na marra, né? Então, a primeira, ela fez e disse, bom, vou ensinar você a ir para o colégio. O colégio era na Marise Barro, em frente ao Instituto de Educação. Então, era aquele Bom Sucesso, Praça da Bandeira. Era uma lotação, que naquela época existia lotação, que passeava pelo Rio de Janeiro. Méia, gente de dentro, não sei aonde, Tijuca. Até chegar na Tijuca é quase 1 hora. E eu morrendo de medo, morrendo de medo. Ela fez comigo assim, ela me levou a primeira vez, preste atenção. Eu prestei atenção. Tá vendo? Você vai saltar aqui. Na segunda vez, preste atenção, você vai saltar aqui. Na terceira, agora eu vou ficar calada, você vai dizer onde a gente vai saltar. Aí eu ensinei, eu digo, não, vou saltar aqui, agora você vai sozinha. Ah, gente, quando ela disse, você vai sozinha, com 13 anos, aí eu digo, Jesus do céu, me ajuda. Aí foi na marra mesmo, eu com medo danado, eu via passar Vila Isabel, Grajaú e Engenho Novo, e a Tijuca não chegava de jeito nenhum, e eu sozinha. Olha, foi isso assim, eu aprendi na marra ir para o colégio. E daí, ela sempre, você resolve sua vida, e daí para frente eu aprendi a fazer as coisas por mim mesma, mesmo sendo filha única. Isso é um dos casos, tem mais outros por aí também. A gente coleciona, né? Muitos. Eu vou fazer uma outra provocação. O que você gostaria que tivesse te ensinado antes da vida adulta? Alguém tem essa lembrança assim, poxa, se tivessem me ensinado isso antes da minha vida adulta, teria sido mais fácil. Pois é. Aí veio outra vez a minha vida. E eu casei muito cedo, tive meus filhos muito cedo, foi meu primeiro namorado, aquela história toda de ter aquela vida certinha, e não me ensinaram a ter uma outra vida. Eu tive que aprender, depois de 29 anos de casada, viver sozinha e ter que resolver minha vida toda, tomar conta dos meus pais. E a minha mãe, essa parte, meus pais não me ensinaram. E foi difícil. Mas Zélia eu aprendi. levantou uma questão muito importante nos dias de hoje, Zélia. Você está levantando uma coisa incrível, porque a gente tem uma programação de tem que estudar, o estudo ninguém te rouba, você tem que ser bem-sucedido, mas não é ensinado a gente a pensar na nossa vida para nós. Né? Virar a chave. Virar essa chave. E olha, eu vou fazer até um comentário, que eu conversei isso recentemente aqui em casa, em virtude até da Ingrid já não estar morando mais com a gente, né, filha? A gente teve esse momento. Eu falei, gente, as pessoas falavam da síndrome do ninho vazio. E eu não chorei com outra pessoa, eu chorei com ela e ela comigo. A gente não se deu conta de como ia fazer falta, mas como a gente estava feliz com a conquista. É muito louco o comportamento da gente. Né? Eu fiquei irracional, eu estou totalmente irracional, não faz o menor sentido. Foi muito difícil, porque foi numa época em que a minha mãe doente, meu pai doente, meu filho tinha sofrido um acidente, e de repente eu me vi sozinha para resolver todo esse imbróglio.
Imagina. E eu não Tem que tinha ser sido prático, educada, né, gente? eu não tinha sido educada para não ter um apoio na minha vida, Verdade. entendeu? Então isso Agora, me fez. fala a verdade, a gente dá conta, né? Né, Patrícia, né, Zélia? Tá, A gente dá conta. A certeza, Deus é menina. maravilhoso, a natureza, a vida é maravilhosa. É cada Foi. desafio que a gente se depara e a gente dá conta. Você sabe Andar. quando é que virou a chave? Hein, Patrícia, sabe quando é que virou a Fala. chave? Quando? Ele era rotariano também. Naquela época, ele era rotariano também. E eu fui o casamento da filha de um rotariano em que eu fui convidada. E quem foi comigo foi o Joper e a esposa dele, e a Vitória. Não, você vai com a gente. E nós fomos ao casamento. Chegando lá, o dito cujo estava com a esposa lá no casamento, né? Aí eu virei para o Joper e disse assim, Joper, você quer saber quem foi meu marido? Ele disse, não precisa, eu conheço você. Quando ele disse isso, eu disse, é mesmo, né? Para que eu estou mostrando esse camarada para os outros? É verdade. As pessoas me conhecem, não O precisa. Joker é incrível, né? Que frase, né? É verdade. Foi uma frase que fez eu virar a chave de que eu não preciso, não preciso conhecer mais, não. E daí para frente eu fui uma outra pessoa, com certeza. Que bom. Essa que Gente, você agora fez deixa eu falar agora. Posso falar? Fala, menina. Pode, Ana. Coisas que não me ensinaram, que você falou aí, que não ensinaram. Bem, eu também tenho uma história assim bem... Eu casei cedo também, casei com 15 anos, fui mãe com 16, né? E foram 47 anos de casamento. Mas uma coisa que, quando a Patrícia jogou essa frase na nossa reunião, e aí eu lembrei, eu tinha mais ou menos uns 16 anos. Foi a primeira comida que eu fiz na minha casa. Olha. E aí, gente, eu e meu esposo, depois que a gente constituíram família e tudo mais, às vezes quando a gente contava isso em reunião de família. Meu esposo comprou, antigamente não se comprava frango cortado, a gente comprava frango abatido, né? Inteiro, né? Quem tá aí pode confirmar, né? Antigamente, estou dizendo 47 anos atrás. E aí, meu esposo trouxe um frango, né, para me fazer. E eu não fui ensinada a fazer frango, né? Eu peguei o frango, cortei o frango, né? Temperei o frango. E aí, fiz o frango. Aí, quando meu esposo... A gente foi comer o frango, o pé estava com a unha, a costela estava com a mão. Kinder Ovo. Ô, Ana, eu tô rindo porque eu tô me lembrando de uma outra história. Doralice, boa noite, seja bem-vinda. A Maria de Guti está sem som, ela não está escutando. É lá do Capinop, da companheira nossa do Rotary aqui. E aí, eu sei que... Aí a gente... Aí eu depois quando eu vou comer isso? E aí, quando você cozinha o frango com o pulmão fica preto, né? E aí eu falei, mas não é pra tirar, meu amor. Aí ele pegou a panela, aí levou lá na casa pra minha sogra. Minha sogra é uma pessoa assim, maravilhosa, era uma mãe, né? Mãe, olha o frango que a Ana fez, mãe! Aí a minha sogra começou a rir. Aí minha sogra riu, eu falei, ué, mas não é assim, mãe. E a gente gostava muito de pé de frango, até hoje eu gosto muito. Mãe, olha aqui, mãe, o pé da unha, o pulmão, o coisa tá com o pulmão. Aí eu falei, aí ele falou, jogou tudo fora. E ele, eu vou te ensinar a fazer frango. Ele ficou uma pessoa maravilhosa. Aí ele foi, comprou um outro frango. Aí limpou o frango. E aí ele fez. Aí é uma coisa assim, que no início do nosso casamento, que eu nunca esqueci. E que, de vez em quando, a gente lembra. Até conta minhas filhas aqui, a gente conta sobre isso. 3 vezes, depois parou de novo. Muito bom, muito bom. Tem situações de desafios assim que eu nem sei, sabe? Tem coisa que você sabe que você tem que aprender. Mas quando a gente aprende junto com outra pessoa, no mesmo sofrimento, vamos dizer assim, aí a gente conhece outras famílias. Eu vivo muito isso no Rotary, né? Acredito que vocês também. Tem certos ensinamentos que já é passado pela família com o indivíduo jovem que você nunca teve, né? Você nunca viu aquilo.
E dentro do Rotary, como tem muita cultura misturada, você vira e mexe, você se assusta, dizendo, gente, como é que essa criatura aprendeu isso tão novo? Como é que lá em casa ninguém falou disso? Isso já aconteceu com vocês? É muito rico a nossa troca, né? É muito rico. Mas e aí? Vou para outro tema ou alguém tem mais quer dar mais algum depoimento? Senão eu vou para outro. Aqui bem danado, ó. Já teve que fingir que sabia fazer algo até descobrir na prática como fazer? Já sim, muitas vezes. Sim. Sim, com certeza, com certeza. A Ana acabou de contar uma. O exemplo da Ana aí. Aí, bom, eu posso falar. Bom, vocês sabem que eu sou cerimonialista, né? Além de professora, eu sou cerimonialista. Começando, né? E eu tinha, assim, várias pessoas que me chamavam, até que um dia um amigo meu disse, Zélia, eu tenho um casamento para você fazer. Eu digo, ótimo, maravilha. Aonde é? Vila Riso. Quem conhece a Vila Riso aqui? Eu. Ali em frente o Fashion Malls, numa casa que tem em frente, lindíssima casa. Eu nunca tinha entrado na casa, nunca tinha entrado. Aí quando a menina ligou para mim, eu disse, você conhece a Vila Riso? Conheço sim. Você já fez casamento lá? Claro que sim. Nem tinha entrado ainda na casa. Aí você entra lá, nossa, tá diferente. Fizeram um reforço com a equipe da Vila Riso. Como eu ia perder um casamento na Vila Riso, uma das casas mais chiques daqui do Rio de Janeiro, né? Eu digo, não, conheço sim, eu já fiz, lá é maravilhoso, o jardim é maravilhoso, o salão, então, é muito bonito. Mentira! No dia seguinte, liguei para lá, chamei a gerente, eu preciso ir aí, vem aqui, fui, contei para ela, tem um casamento assim, me mostra a casa, por favor. E, fechei o casamento, fizemos o casamento na Vila Riso, e fiquei cliente, parceira deles lá por muito tempo. Às vezes a gente tem que fazer umas doideiras mesmo. Algo parecido com isso aconteceu quando eu comecei a trabalhar. O dono da empresa, ele era Ele tinha uma sociedade com um cara que já tinha sido ou era diretor da Petrobras na área de TI. Então o cara sabia muito de tecnologia, né? Isso eu estava com o quê? Devia ter uns 18 anos. Eu acho que isso foi tipo meu terceiro emprego. E aí, que a vaga era para alguém que tinha noções de microcomputador. E eu já tinha dito em casa que eu não ia mexer nesse troço. Porque todo mundo que mexia em computador tinha que fazer datilografia. Como se uma coisa tivesse ligada à outra. Mas era assim. E eu dizia, eu não vou, porque eu não vou fazer datilografia, porque eu detesto isso. Aí tá. E fui ver a vaga. Eu não vi, e nem a recrutadora viu que tinha que ter noções de microcomputador. O que eles queriam lá é que a gente usasse aquele Lotus 123, né? Que hoje, para os novos, aí é o famoso Excel. Aí fui para lá, ok, conversei, eu sempre fui muito boa de entrevista, de conversa, né? Conversei e passei na entrevista. Eu não fiquei sabendo e o cara que me entrevistou e me aprovou não disse que eu tinha que fazer o tal do Lotus 123. Primeiro dia de trabalho, lá estava eu feliz da vida, que eu ia ganhar um salário muito legal para aquela época, né? Aí, primeira coisa que me deram uma mesa muito bacana com um computador no meio da mesa. Gente, quando eu vi aquele computador no meio da mesa, eu não sei explicar para vocês, a minha alma saiu do corpo. Eu falei, o que eu vou fazer com isso, gente? Aonde estão os papéis? O cara só tinha uma mesa, um computador e um escaninho com algumas poucas folhas de papel ofício. E uma impressora atrás de mim enorme, que era aquelas impressoras que imprimia nota fiscal com os furinhos, né? Com papel cheio de furinhos e tal. Aí eu falei, ai meu Deus do céu. Aquilo me deixou numa angústia tão grande, eu não sabia nem onde eu ligava, para vocês terem uma ideia. Eu ligava o monitor e não ligava a torre, então o negócio não ligava, né? E eu falei, já sei, deixaram o equipamento tá quebrado, isso aqui não é para mim. Botei o computador de lado. Deu a hora do almoço, o tal do chefe, que era diretor da Petrobras, né, autoconhecedor de TI, passou na sala para me dar as boas-vindas. E virou para mim e falou assim,
já te deram o desafio dos cálculos de hoje? Aí eu, não. Aí ele, mas você nem ligou o computador? Eu falei, então, não. Ele falou, bom, então vamos fazer o seguinte, eu vou sair para almoçar, quando eu voltar, faz esses cálculos aqui para mim. Era uma coisa básica para aquela época. Era cálculo de estoque, ponto de ressuprimento. A minha sorte é que eu sabia fazer aquilo na mão, porque a minha antiga empresa, eu fazia isso. Ponto de ressuprimento. Gente, eu sabia fazer tudo aquilo na mão, mas não no computador. Olha, o homem saiu da sala, eu não sei explicar para vocês o sentimento que eu tive. Eu falei, meu Deus, como eu vou fazer? Admitida de manhã, demitida no final do dia. É isso que vai acontecer, mas não vai, não. Mas não vai mesmo. O que eu fiz? Saí na empresa, tinham me dito que tinha um cara que era gerente de produção na empresa e que ele era jovem como eu, tinha sido admitido 2 dias antes. Aí eu falei, eu vou nesse cara, eu vou chorar pitanga, eu vou dizer para ele. Aí contei para ele, olha, eu sou mãe solteira, preciso desse emprego. Mas eu contei uma história desgraçada pro menino. Sou mãe solteira, eu preciso desse emprego. Estão me mandando ligar aquele negócio lá que eu sei fazer na mão, mas não sei fazer naquilo, não sei nem como usa ele. Calma. Olha, se você conseguiu fazer isso no papel, você vai fazer aquilo muito rápido. Gente, o menino conseguiu me ensinar a usar o Lotus em meia hora. Passar o que estava no papel para aquele troço. E nós viramos amigos de 5 anos de trabalho depois dessa brincadeira. Ele não sabia nada de liderança e botaram ele na liderança lá junto com o pessoal da produção. E eu lá em cima fazendo conta que eu não sabia fazer no computador. Todo dia, na hora do almoço, era eu fazendo curso com ele e ele comigo. Um dia era ele, outro dia era eu. E o meu chefe só descobriu que a gente não tinha as nossas competências depois de quase 1 ano de casa. Que a gente tomou coragem, sentou com ele, contou, olha, aconteceu isso. Ele, vocês são 2 farsantes, porque um encobriu o outro o tempo inteiro. Mas eu vou te falar, jamais eu podia imaginar que o meu futuro seria estar agarrado a um computador. Nunca na minha vida eu imaginei. Mas, Patrícia, mas sabe o que acontece? Diante da lei do universo, aquilo que a gente mais vibra, dizendo que não escolhe, é aquilo que vem pra gente. Você dizia tanto que não queria, que nem que hoje você trabalha com o quê? Com computador. Impressionante, o tempo inteiro. Então, é aquilo que você diz que não quer, porque o cérebro é burro, né? Então, quando se fala que não. Aí você quer, aí vem você. Tá bom, Ana, vou mandar um e-mail pro universo pedindo. Caiu aí na mesa da velha. Manda uma cartinha. Ana, manda uma cartinha escrita à mão pro universo. Eu tô precisando disso. Mas manda uma cartinha consciente, com certeza. Mas é verdade mesmo, isso é verdade mesmo. Olha, nada como a gente ter amigo para passar esse sufoco, porque eu vou te falar uma coisa. Tem hora que não tem jeito, a gente tem que assumir mesmo não sabendo e tem que correr atrás. E aí, faz como? Tem que correr. É isso mesmo, tem que correr atrás, não tem que ficar esperando, não. Olha, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu assumi a presidência do Rotary Copacabana mais verde do que um limão Tahiti. Fui para aquele... Nossa, mas eu cheguei ali, eu não sabia nem o que eu ia fazer, mas eu ficava só assim, o que eu vou fazer mesmo? Olha, a Patrícia e Harrison e a Cleonice me ajudaram muito. E olha, não fiz feio não, né, Patrícia? Não mesmo, tanto é que te aclamaram o segundo período, não foi à toa. Você realmente pegou com unhas e dentes a coisa. É porque é aquilo, acho que esses desafios que botam na vida da gente, quando a gente decidiu, eu, Ana e Marlene, também Marlene hoje não está aqui porque é aniversário do Henrico. Henrico está de aniversário hoje, que é o netinho. Que bonitinho. Eu acho que ela vem para te dar uma sacudida, mesmo para você entender suas outras habilidades. Não é não? Exatamente. Tem uma frase, Patrícia, tem uma frase que eu gosto muito que diz assim, olha, quem quer o que nunca teve, tem que fazer o que nunca fez. Boa, Ana, vou guardar essa para mim, viu? Essa é uma frase de Mike Burdock,
é uma frase que eu gosto muito. Então, assim, exemplo, a Zélia falou que entrou na presidência verde, mas ela foi com o coração, entendeu? Sim, exatamente, isso aí. Aí, quando você vai com o coração, você encontra companheiros, né, que ajudam você a ver a roda rodar. Então, quem quer o que nunca teve, tem que fazer o que nunca fez. Como você nunca fez, você foi tendo experiência fazendo. Entendeu? Então, eu gosto muito dessa fase de Martin Rudolph. Então, eu lembro que quando eu fazia a faculdade, eu acordava às 4h30 da manhã, porque eu tinha que pegar o trem das 6. E aí, eu acordava de manhã, dizendo assim, eu nunca pensei em acordar de madrugada. Aí eu acordava, quem quer o que nunca teve, tem que fazer o que nunca fez. Quem quer o que nunca teve, tem que fazer. Aí eu acordava de madrugada, porque, acordar de madrugada para pegar o trem das 6 horas. Aí aquilo foi uma frase que foi virando um hábito. Aí quando o relógio despertava meu esposo, vambora, quem quer que nunca teve, fazendo o que nunca fez, vambora, levanta. Aí foi uma frase que era uma motivacional para mim. Então, muitas vezes a gente tem que olhar isso, né? Quem quer o que nunca teve, tem que fazer o que nunca fez. Entendeu? Mas é verdade. Adoro. E aí, Claudinha? Conta pra gente, Claudinha. Foi tudo suave na nave? Tá fechado o som. Vou abrir aqui. Não, de jeito nenhum. Estou aqui lembrando os perrengues da vida, alguns, né? Mas eu acho que eu tive, assim, realmente um divisor de águas para a minha vida toda. Foi quando eu assumi uma turma num projeto Jovem Aprendiz. Eu não sou professora por formação, mas assumi, né? E tinha um grupo de pessoas com deficiência auditiva. Eu tinha uma intérprete de Libras. Eu dava aula, mas tinha intérprete. Até que a intérprete de Libras ficou doente e saiu. E naquela turma de 24, existiam 11 pessoas, então não era um número tão desprezível assim. Aí a pedagoga me chamou para explicar. E eu dava aula de inglês para o segmento de logística, ou seja, não era uma coisa simples. Caramba! E aí, para explicar e tal, eu falei, não, nenhum problema, eu posso adaptar aqui, e a gente vai, né, fazendo revisão até ela voltar. Aí a pedagoga falou, não, você não está entendendo, ela não vai voltar, e você tem que terminar a turma, porque a turma está vinculada a uma empresa, temos um tempo de projeto. E assim, naquele dia eu queria ficar doente também, eu quero ficar doente também, eu pedi assim, quero ficar doente do universo, eu quero doente também, e também, e não fiquei doente. E tive que, enfim, entrar nesse mundo, né, de uma forma muito inicialmente, né, amadora, porque era mais mímica do que efetivamente uma comunicação correta, né, com esse grupo. Mas enfim, eu estudei por conta, fiz o básico e nós concluímos aquela turma daquele jeito e, né, nunca mais eu me afastei a partir daquele momento. Ainda foi no ano de Copa 2014, para complicar ainda mais. Todo mundo perdia a atenção, né? Então foram dias desafiadores. E eu nunca mais me afastei desse universo. Então, fácil não é nunca. E quem quer Quem quer o que nunca teve, tem que fazer o que nunca fez. Mais Murdoch. É isso aí. Presidente Patrícia? Sim. Com sua permissão, estou achando fantástico todas essas passagens da vida de vocês aí, né? Muito interessante. Aventuras, uma, né? Coragem, outras, para superar até momentos como você citou, né, Patrícia? Sem saber nada, mas resolveu e superou. Que legal, né? São histórias interessantes. Mas eu queria aproveitar para apresentar a vocês aí a Mari France, que ela é presidente da Academia Brasileira Rotária de Letras, seccional Mato Grosso do Sul. É uma grande rotariana, agora mesmo esteve lá no Instituto, e eu tomei a liberdade de mandar um convite para ela. Eu queria, Patrícia, que você passasse para ela o propósito dessa reunião tão linda, tão maravilhosa, que você está usando a flexibilidade que o Rotary nos concede
para fazer uma reunião diferente, né? Diferente, onde todos participam, né? E é como você disse mesmo, né? Só alegria. Isso é muito bom. Parabéns, viu? Agora, Mari França, passa para ela. Vou fazer uma pequena resenha, Mari. Agradeço. Esse programa é um programa que a gente nasceu com ele também na pandemia, como muitos outros, né? E no nosso clube nós tínhamos duas situações. Nós tínhamos a turma do Zoom e nós tínhamos a turma do WhatsApp. Tinha gente que não aceitava. Inclusive, isso que eu vou contar até está dentro dessa pauta, né? Eu já fazia uso do Zoom, já fazia uso do Meet profissionalmente, mas usando assim de uma forma muito, uma vez ou outra. Não era muito comum. Sabe o que eu usava mais na época? O Skype. Alguns aqui talvez usassem mais o Skype naquela época, né? Principalmente quem tinha gente que morava fora do país, o Skype sempre foi muito melhor para isso, né? Bom, daí veio a pandemia, primeira coisa que eu fiz, entrei em contato com a minha juventude e falei, olha, eu entrei no Rotary para cuidar dos interesses de vocês. Na pandemia, eu não vou priorizar vocês. A minha prioridade vai ser os mais sêniores do clube. Então, resolvam a vida entre vocês. Não foi, Ingrid? Eles se organizaram muito entre eles, porque eles foram muito absorvidos, né, com a internet, até porque os estudos foram todos modificados. E o meu desafio era fazer a turma madura do Rotary entrar aqui no Zoom. E aí, o que eu falei, gente, toda vez que entrava, ai meu Deus, era uma luta. Uma hora era hacker, outra hora era alguém que caía, outra hora era um sinal que caía, outra hora a pessoa não conseguia ligar de jeito nenhum o som dela, ela só ouvia, ou ela conseguia falar e não conseguia ver, enfim. E aí a gente fez o seguinte, a gente começou a amadurecer, e aí a gente falou, bom, então a partir de agora que o negócio é isso mesmo, vamos fazer uma programação do mês? Vamos fazer uma programação do mês. Então nós tínhamos, nas 4 semanas do mês, nós tínhamos uma semana que era gincana, e aí minha filha tinha de tudo, tá? Tinha kids com a avó, com o tio, correndo dentro de casa procurando lata de milho, teve de tudo. Então tinha uma semana de gincana, outra semana nós fizemos o quiz, e nós tínhamos um falando sobre como é que está o Rotary, o que as coisas estavam sendo encaminhadas, e a última era um bate-papo que já nasceu com o nome de Papo de Janela. Bom, de lá para cá, o Papo de Janela ele foi tomando cada vez mais uma forma, tendo temas, porque no começo, o Papo de Janela a gente decidia na janela qual era o assunto. Agora eu vou contar para vocês um Papo de Janela que é do meu coração. O Papo de Janela que o Paulinho trouxe o Galo, o cachorro dele. Vocês não fazem ideia. Aquilo me rachou ao meio de tanta felicidade que eu nunca ri tanto de frente para um computador como o Paulinho foi capaz de fazer a gente fazer naquele dia. Mas assim, as gargalhadas eram, sabe, espontâneas. Porque, eu não sei, os dois não estão contigo, Paulinho? O meu cachorro, o vizinho, envenenaram o meu cachorro. Paulinho, que pena. O Galo está comigo, mas o cachorro, eu fui num seminário em Uberlândia, quando eu voltei, que o bichinho tinha envenenado ele. Que horror, meu Deus. O Paulinho, Paulinho, eu quero que tu conte a história do Galo, tá? Porque a história do Galo é imperdível. A conversa era... Os dois, era... o cachorro tinha ciúme do Galo, né, Vivi? Isso aí. E ele estava na reunião contando a história. Ele não contava, era com o encontro dos dois em frente à câmera. E o pau comendo. Aquela ali realmente marcou, não foi, Patrícia? Aquela foi. O Galo bravo de um lado, o cachorro rosnava do outro, e todos os dois queriam ficar no meu colo. Exatamente. Eu com o coelho aqui, Patrícia na luta com o cachorrinho, e o Paulinho tendo que apartar a briga do galo e do cachorro. Só que o galo do Paulinho não é um galo qualquer, não. Conta aí, Paulinho, que tipo de galo é esse? Aquele galo, ele é um galo índio, né? O galo de briga, o galo de rinha. Né? É um galo que... Inclusive, aquele galo, eu ganhei ele. Uns colegas meus que criavam galo, eles iam matar o galo. Porque o galo tinha quebrado uma perna e ia matar o galo. Aí, quando eu vi o galo, eu falei, não, vocês não vão matar o galo, não. Muito bonito o galo.
né? E criou um vínculo com esse galo e o cachorro. O cachorro não entrava dentro de casa, a não ser que eu chamasse. Eu podia deixar o portão aberto, que o cachorro também não saía, né? E o galo, quando eu chegava perto do galo, eu pegava o galo, aí o cachorro ficava bravo, o cachorro não queria que eu pegasse o galo. E se eu abraçasse o cachorro, o galo também já vinha. E o galo índio, quem conhece o galo índio, ele arma as esporas, né? Ele dá aquele voo assim, mas ele voa com os pés, com a espora para furar a pessoa. Aquela ali ficou marcada mesmo, aquela ali deu saudade agora. Você falou aí. E aquilo tá gravado, tá no nosso YouTube. Aquilo tá no nosso YouTube, Paulinho. Tá, não, eu vou entrar lá depois, então. Você me passa. Eu vou te mandar depois de novo. Tem a cena lá no YouTube? Tem. Pior que tem, a gente gravou. Não, eu vou entrar lá no Que fantástico. A gente gravava e gravava as brincadeiras que a gente fazia com os jovens e tal. Então, passou a ser o Papo de Janela, uma programação do clube, como a gente tem reunião sim, reunião não, que é presencial. Então, o que a gente faz hoje? Com 4 semanas no mês, a gente faz uma presencial, um quiz, né? Que é aquele game que alguns aqui já participaram, falando de temas rotados, para a gente aprender um pouquinho na base da brincadeira. No segundo, reunião presencial. E na última reunião, é um online, uma palestra de alguém. No mês seguinte, ao invés de ter quiz, a gente tem papo de janela. Então, mês sim, mês não, a gente vem com ele, para não ficar também chato, né? Não ficar uma coisa corriqueira. De 2 em 2 meses, a gente tem o quiz. De 2 em 2 meses, tem o papo de janela com um tema que a gente, inclusive, já pode sair daqui definindo, se assim vocês desejarem, né? A gente já está indo para o finalzinho da reunião de hoje. Presidente, Patrícia, eu queria fazer uma pergunta a Zélia Carvalho. Pois não, pode falar, boa sorte. Ô Zélia, Mari já foi apresentada a vocês aí, uma grande rotariana lá de Mato Grosso, como eu já disse. Prazer, Mari Franci. Prazer é meu. Vocês me ouvem? Estou ouvindo, sim. Ouvindo. Zélia, como é que você, quando ia assumir a presidência do Clube Copacabana? Um clube cheio de figurões e pessoas importantes, de alto nível e pessoas intelectuais, eu diria até, né? De alto nível. E você, como é que sem a experiência, eu digo sem a experiência, não é que você não seja uma pessoa também de alto nível intelectual. É a questão da sua, logo no início. Como é que você conseguiu superar isso, sentindo naquele mundo onde todos os figurões é uma parada, mas você superou. Como foi? Sim. Deixa eu te falar uma coisa. Eu escondo a minha insegurança com um sorriso na cara. Isso já desarma um pouco o público. Eu sou boa em comunicação. Outra coisa que eu acho que desarma as pessoas, eu confesso toda a minha incompetência com a maior tranquilidade. Isso chama-se eu não sei sobre isso. Vou aprendendo com vocês. Mas a Zélia tem um trunfo, viu? Boa sorte. É que ela não fala. Além dela ser muito amável, né? E não esconder isso, ela tem uma inteligência emocional e ela é uma poeta nata. Então, bondade dela. As emoções. Não, eu faço até um convite, vocês vão conseguir ver isso com facilidade. Eu conheci a Zélia pelas escritas dela primeiro. E aí um dia eu conversei, não foi, Zélia? Eu falei, Zélia do céu, você precisa escrever. O que você escreve... Olha, ontem eu pensei em você. Para quem lê, é tão lá dentro que você mexe, que são presentes. Então, assim, ela faz isso com a gente. Então é isso, eu consigo envolver a pessoa dentro do meu pensamento, dentro do meu carinho, dentro da minha... Dizem que eu tenho uma natureza muito maternal, tanto que talvez eu não tenha conseguido ser melhor mãe, porque eu sou maternal com todas as pessoas. Quando eu vejo um ser humano, eu cuido dele.
Não tem jeito de ser diferente. Não cuidar de uma pessoa, para mim, boa sorte, é eu estar negando a minha pessoa. Eu cuido dela com carinho, com preocupação, com atenção. Às vezes falho também, mas assim, mas o meu normal, os que estão em torno de mim, eu estou cuidando deles. E Patrícia é assim também. E essa coisa de escrever, boa sorte, eu já li muito na minha vida. Então isso me deu uma boa base, digamos assim, de vocabulário. Eu sou curiosa e eu vou atrás das coisas interessantes, sabe? Então, isso faz com que eu tenha uma comunicação, vamos dizer assim, inteligente, para lidar com aqueles figurões lá que você sabe. E eu fui casada com o Alberto Cumplido de Santana. Fui casada com ele 7 anos. E o meu casamento com o Alberto, eu olhava para a cara dele e falei assim, engraçado, nós somos tão improváveis que é por isso que deu certo. O Alberto era 35 anos mais velho que eu. Ele sabia muito de Rotary. Era um homem viajado, falava 4 idiomas. E eu conseguia viver com o Alberto ombro a ombro. Você sabe o que é isso? É a alma. Não tem outra explicação. Ele era engenheiro, era um homem dos cálculos, e eu era mente e coração. Eu acho que com isso, eu levo isso para a minha vida, sabe? Então, eu acho que foi isso que eu consegui no Copacabana. Eu fui desconstruindo essa coisa assim de esse muro invisível que separa o intelectual do humano, sabe? Ontem, Patrícia, segunda-feira eu pensei em você. Eu falei assim, Patrícia, se eu conseguisse escrever isso aqui, Patrícia ia amar. Eu sempre tenho crônicas dentro de mim. Eu crio ali na hora. Claudina é assim também, né, Patrícia? É verdade. Uma moça viajando de Barbacena para o Rio de Janeiro, ela era da cidade de Raul Soares, viu, Paulinho? Lá do norte de Minas. Caramba, quando eu ouvi aquela mulher que veio caladinha, mas na parada do ônibus ela destramelou a fala. Patrícia, era os diálogos de Guimarães Rosa. Isso que o senhor fez para mim, isso é Deus. Não foi o senhor que fez, isso é Deus que faz para a gente. Deus dá o preciso da gente. Então, eu fiquei olhando, mas foram muitas frases, sabe? Deus dá o nosso preciso. Não é o que é necessário, é o preciso. Então, eu fiquei olhando para aquilo ali e falei assim, gente, será que depois eu vou conseguir me lembrar de tudo isso? Porque era uma fala tão assim arcaica e ao mesmo tempo tão rica, sabe, que deu vontade de ler Guimarães Rosa de novo para poder buscar as frases da mulher escritas nos livros de Guimarães Rosa. Tão lindo que é. Gente, isso ainda existe no nosso país. Pessoas tão simples, com uma linguagem tão maravilhosa que eu falei para o passageiro do meu lado, você está ouvindo o que ela está dizendo? Ele olhou para minha cara assim... Eu falei assim, ela está falando diálogos de Guimarães Rosa. Muito bem. A coisa mais linda. Muito bem, uma história muito bonita, de superação, né, de coragem, né? Sim, é uma história de superação e coragem. Parabéns. E eu vou dizer uma coisa para você, não é fácil ter sido presidente do Copacabana, e eu fui por 2 anos. Pós-pandemia. Bobeia não que tu volta. Não volta, não. Eu ia falar isso. Vai para a terceira. Daqui a pouco você vai para a terceira. Esse é até um tema interessante da gente falar. Mas eu queria ouvir a Mari, que ela ficou quietinha. Ela está com a mãozinha levantada lá. Vamos, Mari. Vamos ouvir a Mari. Boa noite, presidente. Boa noite, companheiras e companheiros. Boa noite. Eu estava vendo o tema, né, do Papo de Janela. Então, o que eu aprendi na marra, né?
Isso. Eu acho que nós aprendemos duas coisas na marra, né? Eu aprendi a ser mãe na marra, né? Porque nunca tinha sido mãe, era a primeira vez que eu estava fazendo aquilo, desempenhando aquele papel. Então, acho que a gente aprende muito na marra, mas, como diz os pedagogos, eu sou professora de educação física, então a gente aprende a coisa, na minha concepção, mais na prática do que na teoria, né? Opa, mas, somos duas então, Mara. Somos duas, eu sou também. Somos da Zélia. Isso. Somos duas. Então, eu acho que a gente aprende muito na marra, né? E eu acho que é uma das melhores coisas que aprendemos na marra é ser mãe. E uma outra coisa que eu acho que a gente aprende na marra, mesmo tendo a experiência de um companheiro, a experiência de um amigo, de uma amiga que já tenha sido e que nos convidou, é ser rotariano, né? A gente aprende na marra ser rotariano, né? Porque, assim, a experiência dos outros não nos cabe, né? E a gente vai indo, vai aprendendo, vai gostando. Tem hora que você fala, não, isso não é para mim, eu vou desistir disso tudo, né? Mas aí a gente vai para o instituto, encontra Boa Sorte no instituto, encontra Geraldo Leite no instituto, de 99 anos, abrindo academia. Então a gente fala, não, Maravilha. Se eles têm gás, eu também tenho, né? Geraldo Leite também estava lá. Tava. Que maravilha. Ele esteve no Panamá, Zé. Ele esteve no Panamá no primeiro encontro internacional das Academias Rotárias de Letras. Esteve no Panamá, para a Colômbia. Sim. Geraldo Leite, 99. Viagem ainda. Gente, que maravilha. Eu fiquei olhando para ele, assim, eu fiquei fascinada. Eu falei assim, gente, esse homem aqui deve saber muito. Eu não sabia que ele tinha essa idade toda, 99 anos. 99. O ano que vem, no dia 23 de abril, completa 100 anos. Pois é. E coordenador da COMAR, Confederação Mundial das Academias Rotárias. Tem academia no Egito, no Paquistão, na Ucrânia, nos países, todos os países da América do Sul, além de uma central de idiomas também. Aproveitando aí, viu, Mário, fazendo uma publicidade. Central de idiomas, onde 60 professores ensinam 10 idiomas em quase 2.000 alunos de todo o planeta Terra, né? Isso tem servido assim, para superar essa barreira linguística de modo muito fantástico, viu? É uma menina do Suziburo, uma menina da Argentina, Nita, e outra do Uruguai, Zuma, né? São pessoas que fazem um trabalho fantástico para o outro também, né? Eu queria dizer também, aproveitando, presidente Patrícia, que da minha fala, que eu lancei o meu livro lá, Ser ou Não Ser Rotariano. Mas por quê? Ser ou não ser rotariano? É como Mário sentiu dificuldade em ser rotariano, né? Porque, na verdade, as pessoas, quando entram no Rotary, têm que se comprometer, né? Ele é uma pessoa que passa, ele não é mais um voluntário. Ele se comprometeu a servir e está ali sempre disposto, né, a ajudar as pessoas. Então, você é ou não é rotariano? Ser ou não ser rotariano? Então, tem que ser. Né? Aí Ingrid falou por que as pessoas saem do Rotary, né? Porque o Rotary não entrou nelas, né? Com certeza. Quando o Rotary entra na gente, a gente permite que ele entre na gente, não sai. A gente não sai. Né? Enfrenta as dificuldades, supera a dificuldade, como Zélia conseguiu no outro clube de Copacabana. Eu tive com o Pedro Durão, lá, uma figura extraordinária, Pedro Durão, né? Eu tive com ele lá em Maringá. E também a Cleonice, eu fiz... A Cleonice foi. Fantástico, né? Então, é isso, aproximar as pessoas, torná-las íntimas, né? Olha, Zélia, olha a Neide Brilho aí também, né? Brilhando com a gente, não é? Então, é isso aí. A e eu feliz porque... A Neide do Nova Iguaçu? A Neide de todas. A Neide brilha em todos. De vários clubes. É porque a Neide teve dificuldade nenhuma com a internet na pandemia, né? A Neide era do Corujão, assim como eu também era. A Neide é de nós. Onde ela vai, ela é carregada. Onde ela vai, ela arrasta uma multidãozinha com ela, porque a turma fica criada. Belos tempos. Parabéns. A Neide eu conheço pessoalmente. Né? Belos tempos. Prazer te ver, Mari. Em Campo Grande, nós fizemos uma festa a ela. Né, Neide? É verdade. Comemorei o aniversário lá.
Pô, que legal. 9 horas, mas antes da gente fechar esse encontro, que tá uma delícia, mas a gente também não pode fazer ele ficar tão longo para ele ficar guardado e bem guardado na memória, né? Vamos fazer um experimento? O que cada um deixaria aqui de aprendizado? O que a pessoa não deve esquecer na vida, que vocês aprenderam, né? Alguma lição, alguma dica, alguma coisa rapidinha que teve um peso importante, fez toda a diferença na vida de vocês. Alguém ousaria começar? Eu começo, Patrícia, eu começo. Começa, Nina? Então vai. Eu começo, eu falo sobre superação. Em meio a todas as adversidades, eu falo por experiência, superei 4 cânceres, condenada pelo homem 4 vezes, e eu escolhi vida. Então, se você tirar o V de vida, você vê ida. Então, eu falo que o que nós aprendemos com a vida é superação. A adversidade vem, as pelejas vêm, mas quando você escolhe superar, então você vence qualquer batalha. E uma coisa que, completando sobre o Rotary, eu estou no Rotary, tem 1 ano e pouco, estou no Rotary, mas uma coisa que me chamou a atenção no Rotary, pelo menos no que eu estou no Rotary Leste, não é porque estou trazendo a Patrícia, mas uma coisa que eu encontrei no nosso clube, no Clube Leste, foi afinidade, compaixão e amor ao próximo. Companheirismo. E quando você tem isso, você consegue superar qualquer coisa. Então, a minha palavra para vocês hoje é superação. É entender, como o nosso Boa Sorte falou aí, ser ou não ser rotariano, né? Então, ser ou não ser alguém para deixar um legado na vida. Então, deixo para vocês hoje, né? Superar. Superação é o nosso ideal. Tá bom? Concordo. Eu sinto Zélia, né, que superou com coragem e galhardia. Firme. Parabéns, Zélia. Muito bem, Zélia. Eu posso dizer a minha? Eu digo, complementando a nossa companheira, eu digo gratidão. Gratidão, isso aí, é a minha palavra. Gratidão, porque Rotary para mim é gratidão. Porque todos os momentos que eu passei, eu tenho 30 anos de Rotary. Coisa Vou fazer agora 31 anos de Rotary. E que por todos os momentos, inclusive a minha separação, a doença do meu pai, a doença da minha mãe, o acidente do meu filho, eu tive o Rotary do meu lado. Superação. Então, isso é uma superação grande e uma gratidão imensa por tudo que eu tenho de cooperação, de cumplicidade, de companheirismo. Eu devo a vocês, Neide, Patrícia, Boa Sorte, Zélia, Mari, que eu conheci hoje, o outro que eu estou conhecendo também, e muita gente em volta de mim, que foi o que me fez superar, ouviu? Me fez superar muita coisa na minha vida. E hoje, se eu sou a Zélia Perrucci, do Rotary Sernambetiba, que todos vocês conhecem, eu agradeço aos meus companheiros rotarianos. Por isso, eu só posso deixar a palavra gratidão. Gratidão, valeu. Muito bom. Próximo. Muito bom. Eu digo, pegando carona. Pode falar, Cláudia. Desculpa, pegando carona no que a Zélia falou, eu estava terminando de escrever aqui uma palestra, né? Enfim, também para esse universo que agora é o meu, como eu falei, né? De pessoas com deficiência. E eu termino essa palestra com aquela expressão, né, da tribo africana, que é Umbutu, que quer dizer eu sou porque nós somos. Maravilha. Então é isso. Muito bom. O Rotary é isso, né? É um pertencer e algo que é vivo. Eu acho que a roda, ela gira e ela precisa, de fato, bem ajustada para chegar no destino. Então, essa é a minha palavra. Perfeito. Quem mais? Eu ia dizendo, sabe o que, Patrícia? Que todos nós somos perfeitamente imperfeitos. Que cada um de nós olhe nos nossos companheiros e extraia o melhor de cada um, sabe? Porque
a gente sempre pode errar um com o outro, pode falhar, às vezes não é nem porque a gente quer, mas às vezes são circunstâncias da vida. E eu sempre digo isso, eu disse isso muito durante o meu período de presidência no Copacabana, é que para que a gente olhe uns para os outros com muito carinho, sabe? Com muito respeito, porque eu acho que o respeito é a base de todo e qualquer relacionamento. Com certeza. Sabe? Então, verdade. Eu penso muito sobre isso. Verdade. Obrigada, Patrícia. Poxa, que maravilha. Você nunca me deixa de fora, tá? Do papo de Combinado. Eu adorei. Patrícia, eu adorei. Obrigada. O que você diria? Eu vou pegar um gancho Caselle aí também. Nunca me deixe de fora, sabe que eu amo o leste, né? Eu comecei em 2008, lá em Austin, né? No Rotary Club Austin, quando tinha o Austin ainda, né? Aí o Rotary Club Austin fechou, aí eu fui para o leste. E depois eu vim para cá. Eu já estava voltando embora, porque eu não passei 40 anos fora daqui. Não tinha meus amigos de infância, acabou tudo. Eu falei, não, eu vou embora, que meus companheiros estão lá, né? Quando eu estava me preparando para ir embora, eu conheci o Rotary Club aqui, né? E, que bom. Como diz a companheira Ana, gratidão em tudo. Rotary para mim, 28 anos que eu estou nele, graças a Deus, muito bom, companheirismo, né? Hoje, esse ano agora, eu sou presidente do Rotary aqui, e eu já tentei pular fora um monte de vezes, né? Mas agora não teve jeito. Aí eu sou presidente aqui esse ano, né? E muito bom. Tem uma turma nova que entrou agora, a gente conversa muito com eles, né? A juventude hoje em dia chega assim já querendo fazer, né? Calma, a gente tem que escutar. E gratidão. E obrigado, Patrícia. Não me deixe de fora, qualquer coisa, manda. Joia. Agora, na próxima reunião, Paulo, você traz o galo, viu? Pra gente conhecer esse galo. Rapaz, hoje eu não vou pegar o galo, Você vê que é. Tá dormindo já, o Carlos já tá dormindo já. Olha, Patrícia, depois você me manda lá o link lá, eu vou entrar no YouTube depois. Eu te mando. Vou baixar o vídeo. Manda pra ele. Eu te mando. Alguém mais quer completar? Eu acho que a nossa vida é um caminho, né? E caminho a gente aprende andando, né? É assim que a gente aprende a seguir pelo caminho. E de vez em quando, mesmo que a gente se perca pelo caminho, você está aprendendo, porque você desviou, caminhou um pouquinho mais. E já que a gente aprende andando, então a gente, mesmo no momento que a gente saia um pouco do foco, mas a gente volta e volta mais forte, né? Porque a gente aprendeu a caminhar melhor. Então eu acho que é isso. Tá certo. Eu vou dizer algo que eu tive que aprender. Assim, a gente sempre se permitiu ser mais gaiato em casa e não tanto na rua, porque a gente cresce querendo ter respeito, né? E eu acho que chega um determinado momento da vida da gente que a gente já tem que aprender a rir da gente e rir com os amigos. Mas rir em situações que você não tem que se preocupar com o respeito. Você tem que se preocupar com a situação esdrúxula do qual você se mete. E que é digna de boas gargalhadas. Então, assim, eu e Zélia, a gente é PhD disso, né, Zélia? Super. Super O pé limpo, o pé sujo. Harrison gravando. Eu só vou dizer uma coisinha, posso? Pode, Lindinha. É não ter vergonha de ser feliz. Isso aí. Verdade. Gonzaguinha que eu diga. Perfeita. Perfeito, Nite. Perfeito. Alguém quer completar? Eu separei aqui uma passagenzinha aqui de Cora Coralina, mas eu quero ver. Alguém quer completar antes da gente fechar? Não, eu completo também com a palavra, não a palavra que a nossa companheira disse, né? Quem anda comigo, né, a Patrícia, sabe, e eu só uso a palavra gratidão, né? Gratidão. Porque obrigado não existe. Nós não somos obrigados a estarmos aqui. Então,
E a gente sabe o fundamento da palavra obrigado, então eu falo que obrigado tem uma energia muito baixa e a gratidão uma energia muito densa, muito grande. Então, que a gente possa entender e ser grato por tudo. Então, gratidão pelo privilégio de estar conhecendo mais companheiros, gratidão por nós podermos estar juntos e gratidão para a gente entender que tudo se resume em graça. Né? E como eu posso transformar esse obrigado numa coisa positiva? Obrigado. Não, gratidão. Não. Estou obrigado a te devolver tudo aquilo que você me deseja. Estou obrigado a lhe pagar esta visita. Estou obrigado a lhe devolver o bolo que você fez para mim. Esse obrigado é isso. Eu me comprometo a fazer por você o que você fez por mim. Não, porque olha só, quando você tem graça, você, independente de você fazer ou não fazer, você já mandou para mim toda a sua condição energética de gratidão. Não, foi só uma brincadeira, só para você não achar que o obrigado é negativo. Ele é também positivo. É o comprometer que a gente sente. O que você sente por mim, eu também sinto por você. O bem que você me deseja, eu também desejo a você. Claro, com certeza. Isso é fácil. É só isso. Maravilhoso. Você tá me fazendo lembrar, sabe o quê? Ingrid, como é que é aquela frase que tem lá na parede que Gabriela Mosqueira condenou a frase, me fez ficar meses lá? Tudo que... O que não te Aquilo transforma, que não te desafia, não te transforma, é isso aí. Eu ganhei de presente um luminoso para colocar dentro da sala de uma empresa que se retratou dando esse presente para gente. E aí a frase chegou e eu feliz da vida, e Gabriela também fazia esses cálculos sistêmicos aí, parará. Botei o luminoso na parede. A Gabriela olhou e falou assim, amiga, isso não é bom não. Eu falei, como assim? É um presente. Amiga, tem muito não nessa frase, tá escrito aquilo que... Como é que é? Aquilo que não te desafia, não te transforma. Gente, mas eu fiquei arrasada num grau. Um negócio. Eu falei, eu não vou jogar isso fora, não posso dar de presente para ninguém, mas fiquei meses. Aí, viu, Ana? Vou colocar um X vermelho, anda até desligado, já não tem nem, andava ali. Vou botar um adesivo vermelho em cima para ficar aquilo que te desafia, te transforma. E o não. Exatamente. Eu falei, você fala assim. Isso aí. Falei, sendo uma empresa de comunicação, o pessoal já está acostumado que não tem gente muito certa das ideias, vai aceitar aquilo com uma facilidade. Mas vamos lá. Eu separei aqui uma passagenzinha para a gente fechar o nosso encontro. Não sou das melhores oradoras, mas vou dar minha cacetada, tá? Então diz assim a Cora Colarina. Assim eu vejo a vida. Ela tem duas faces, positiva e negativa. O passado foi duro, mas deixou seu legado. Saber viver é uma grande sabedoria. Que eu possa dignificar minha condição de mulher, aceitar suas limitações e me fazer pedra de segurança. Dos valores que vão desmoronando. Nasci em tempos rudes, aceitei contradições, lutas e pedras, como lições da vida. E delas me sirvo, aprendi a viver. Me perdoe não ter sido a melhor oradora, mas eu achei muito inteligente o que ela deixou registrado para nós, né? Muito bom, parabéns. Queridos, gratidão por vocês estarem aqui conosco, muito bom dividir esse momento, conseguir dormir com a minha cabecinha assim, descansada de bater papo com gente tão boa na noite de hoje, viu? Vai ficar gravadinho. Palmas para a grande oradora presidente, para a grande Foi muito bom, presidente, maravilhoso, parabéns. Gente generosa, eu acho que é a maior... Sorte, beijo, Laerte. Beijo, acho que é a maior... Patrícia, essa generosidade. Beijo, boa noite. Aninha.